Vamos lá, vamos descobrir aí que cor fica melhor nesse cabrinho aqui. Vamos lá. Vamos aí analisar, para a gente fazer essa análise, a gente precisa neutralizar você. E aí eu tenho esse aqui, que ele tira a cor, porque essa cor aqui embaixo já está dando uma interferência em você. Às vezes você pensa assim, mas essa aqui também não dá interferência? É a que menos dá. Inclusive, quem trabalha com isso, vocês veem algumas pessoas usando branco nesse tecido. Eu não acho bom, porque o branco eu acho que dá uma mudança grande em quem não fica bem de branco. Já esse tom de cinza, ele pode até não estar na sua cartela, mas ele tem uma vantagem muito boa, que é o quê? Ele não muda a cor da sua pele. Ele pode deixar a sua pele até meio caidinha se você for de cores bem vivas. Mas a sua pele, se for amarelinha, fica, se for rosadinha, fica, se for meio termo na área do NEM ali, também fica. Então essa é a vantagem desse tom específico. Ele é um cinza que não é muito frio nem muito quente. É um cinza morno e por isso ele consegue neutralizar de fato a sua pele. Bom, primeira etapa, eu preciso olhar alguns padrões no seu olho. Não precisa olhar para a lâmpada, mas pode olhar para mim. Seu olho é super escuro. Parece que é preto. Ele parece que é preto mesmo. Ele é muito escuro. Você tem mais nítido uma marca fria no olho. Eu vou te explicar já porque isso. Talvez uma quente, mas só tô vendo nesse olho, então não deve ser uma marca. Beleza. O que isso quer dizer? Se eu vi no seu olho uma marca fria, quer dizer que totalmente quente não vai ser. Você poderia até ser morno quente, porque o morno quente mistura um pouquinho com frio. E frio tem na sua composição. Agora, quente fervendo aí já não consegue ser, porque você tem alguma coisa fria na sua composição. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o teste primeiro de temperatura. Então, olha a diferença que eu disse para você sobre uma cor quente. Olha um vermelho bem quente, ele já começa a chegar do lado do laranja. E a diferença de um vermelho frio. Tem diferença. Esse aqui eu peguei o mais frio possível, porque eu preciso saber de qual lado, onde o seu pé está enraizado. Eu já consegui perceber alguma coisa aqui entre essas duas. E para quem está assistindo aqui, ó, para funcionar esse tipo de análise com cores puras, você tem que comparar cartelas que são idênticas, com exceção da dimensão que você está analisando. Então, por exemplo, aqui eu estou analisando a temperatura. As duas cores devem ser intensas e, no caso, as duas são mais claras, são vermelhos um pouco mais claros. Se eu tentar comparar um vermelho quente claro com um vermelho frio escuro, isso pode dar um probleminha na hora do teste. Dependendo da cartela da pessoa, pode dar um trabalhinho, tá? Um pouquinho, tem várias coisas que podem mudar. Ó, sua pele natural. Quando eu pus esse aqui, não teve nenhuma mudança de tom de pele. Continua idêntica. Aqui, ó, eu já sinto que você ficou amarelo aqui. Ó, olha a diferença de você natural e olha como esse aqui dá um brilho amarelo na sua pele que não é natural em você. Ele tá te dando um dourado que não existe em você. Quando existe, aí você percebe que esse aqui deixa pálida a pessoa. Tira, drena a cor dela. No seu caso, não. Esse aqui, outra coisa que eu vi de cara, olha como você parece que tá normal, assim, questão de oleosidade. E olha como aqui você parece que suou. Verdade. Todo suado parece, porque ele tá devolvendo essa luz. Eu não quero isso aqui, não funciona para mim. Próxima cor, vamos analisar o laranja e o rosa. Então olha aqui, esse laranja, olha como você fica todo amarelo nele. E olha como esse rosa, sua pele, ó, idêntica, não mudou absolutamente nada no seu tom de pele. Fez a menor diferença na cor da sua pele. Essa aqui, deixa eu pôr com cinza, para não dizer que o rosa que mudou. Olha a diferença disso aqui, ó. Olha como você fica todo amarelo mesmo, parecendo que você tá com um pouco de anemia mesmo. Você fica bem amarelinho, bem laranjinha. E agora o rosa por cima. Aqui. Ó como sua pele parece mais jovem, não que sua pele seja velha, né?
Mas aqui fica mais rejuvenescido, aqui, ó, como você fica um pouco mais sem graça. Olha como essa região aqui, ó, da bochecha, parece que eu tô puxando para baixo. E olha que você nem tem idade para pele cair, mas olha aqui, como parece agora que eu vim aqui e estiquei sua pele. Dá essa sensação de tonicidade, porque essa cor funciona melhor em você do que essa aqui. Essa aqui definitivamente não rolou. Próxima comparação, verdes. De novo. Aí aqui eu vou te mostrar uma coisa que eu tinha percebido no vermelho. Imagina que você vai fazer um vídeo com um fundo desse. Quem chama mais atenção? O fundo. Mas olha como aqui você consegue chamar atenção. Uhum. O fundo, ele continua sendo um fundo vibrante, uma cor acesa, mas ele agora ele destaca você. Isso eu tinha visto no vermelho. O vermelho para mim foi bem nítido isso atrás também. Um verde bem quente, um verde bem gelado. De novo, sem dúvidas você pede por uma cor bem gelada. Aqui você pegou o amarelo, mas diferente do laranja que te deixou um amarelo cenoura, esse aqui te deixou um amarelo esverdeado. Você ficou bem assim, um amarelo verdinho mesmo. E outra coisa que dá para notar, olha como aqui parece que a gente aumentou essa região de mandíbula. Parece que agora você ficou mais redondinho. Aqui parece que eu trouxe de volta. Olha como aqui, ó, a gente perde essa, vira uma bolinha, tá vendo? Em vez de ter quina, que seu rosto tem leves quinas, você tem um círculo. Esse aqui é um roxo, que na verdade eu acho que você já deve ter pensado que é rosa. Ainda não chegou a esfriar, não. E de novo aqui, tudo perfeito, o seu tom de pele fica muito bom. Essa foi a menor diferença, não vi sua pele ficar amarela aqui. Isso é bem comum, porque o roxo, por alguma razão, é uma cor que não muda tanto a pele das pessoas, a cor. Eu já percebi isso. Ele pode dar outras alterações, como eu vi você com mais brilho aqui, ó. Aqui você ficou um pouco mais apagado, como se tivesse passado um pó mesmo para matar um pouquinho desse brilho. Mas o roxo ele não muda tanto, ó. Sua pele não fica. Ela fica meio rosa, mas nada que seja tão diferente daqui. Vamos lá, penúltima comparação. Também é bem clássica na área da consultoria, comparar marrom e cinza. Esse é um marrom bem quente, marrom já pegando muito de pigmento amarelo. Não é aquele marrom meio chocolate, que é mais avermelhadinho, não. Esse aqui é bem amarelo mesmo, um marrom ocre. E olha como ele e você ficou uma coisa só. Não tem o Lucas aqui. Você ficou tudo uma coisa só aqui. E olha a diferença do cinza. Olha lá você. Você aparece na cor. Essa cor, ela emenda você, ela transforma a sua pele praticamente no mesmo tom de cor. Então é uma cor que se você usasse, você ia simplesmente sumir. O homem invisível mesmo. Porque não existe ninguém, que eu não vejo diferença de cor e pele. Aqui, eu consigo ver essa diferença. Eu vejo sua pele destacando na cor. Próxima e última comparação. 2 tipos de branco. Ainda mais os homens geralmente nem pensam que existe mais de um tipo de branco, né? Tipo isso. Aqui não, aqui a gente tem o branco creme, que é um branco vivo, muito quente, ele é bem amarelo mesmo. E o branco puro, aquele que você, agora sim, o papel da impressora, sabe? O aquatinho mais de boa, esse aqui. Então esse aqui, o que eu vejo de diferença? Eu não vejo uma diferença assim gritante de novo. Eu vejo que esse aqui ficou um pouquinho mais sem graça, você ficou um pouquinho mais amarelinho. Esse aqui, sua pele já ganhou um 3D. É como se literalmente que eu estivesse te vendo pela TV e aí eu não tenho essa sensação de 3D. Parece que seu rosto ficou tudo num plano só. Não tem nariz mais longe, não tem bochecha maior, com parte mais para dentro, não. Aqui não, ó. Aqui você ganhou esse 3D, ganhou volume de rosto. Essa é outra coisa que a cor tem que fazer. Mas eu não gostei dessa cor e isso é mais um indício de que você realmente precisa de cor desbotada. Esse branco tá um farol em você. Ou seja, ele tá chamando muita atenção. Ele tá gritando demais perto da sua pele. Última etapa da temperatura é o seguinte, eu já sei que você tem o pé no frio, mas eu preciso saber se você é gelado, morno, um morno puxando pro gelado ou morno mesmo. Tem uns que são bem mornão mesmo. Como que eu faço essa etapa? Com esses 3 tecidos aqui. Agora, o que é a minha real dúvida é o morno. É isso que eu tô querendo saber a diferença aqui. Porque o frio eu já tinha visto que você tá com o pezinho no frio. Então, aqui uma cor morna, uma cor fria.
frio. Eu tava achando esse aqui um pouco melhor, mas aqui eu tô achando bem melhor, esse de cima. Aqui eu achei que seu rosto de novo começou a querer cair. A zona da bochecha me dá a sensação de que ela desceu um pouquinho de novo. Aqui não, ela parece que tá toda esticadinha. Aqui sua boca fica extremamente arroxeada. Aqui ela fica o seu tom de marrom, vermelho e rosa ali nesse triângulo. E aqui o seu rosto começa a pegar um tom de rosa nele, que ele não existe. Que o seu rosto ele aparece um amarelo. E aqui eu forço um pouquinho o rosa nele. Não é uma diferença tão grande, viu? Não é uma diferença muito grande, não. Mas eu tô gostando um pouquinho mais do frio. Vamos lá. Agora nessa dimensão, cor desbotada. Essa já é uma dimensão muito boa em você, parece. Que tudo fica muito parecido. Aqui, deixa eu ver o formato de rosto de novo. Então, esse aqui mudou o seu formato de rosto. Ele não chega a deixar redondo, igual algumas cores fizeram, mas ele começa a querer arredondar. Ele vai trazendo isso aqui mais para baixo. E aqui na dimensão de uma cor clara, a diferença maior aqui foi o brilho na testa e no nariz. Aqui o brilho está ao normal seu, e quando eu troco você fica bem mais reflexivo, tudo fica bem mais brilhante em você. A próxima etapa, Lucas, é a profundidade. Então vamos lá. Então aqui eu tenho um cinza claro contra um preto grafite. Esse preto não é um preto pretão demais, tá vendo que ele começa a parecer cinza? Porque o preto ele é uma cor muito viva. Se eu comparo com uma cor que é desbotada igual o cinza, isso pode dar uma dificuldade na hora do teste. Então por isso que eu não comparo com preto total. Eu sempre comparo com preto grafite, para funcionar esse teste. E pode ser também que você está no meio do caminho, que nem um nem outro fica tão ideal. Já que a sua temperatura não foi tão difícil, então a sua pele resolveu me zoar na profundidade. Ah, senão tinha graça. Né? Por quê? Ó, deixa eu te mostrar o que eu tô vendo. Mas aqui é só a primeira comparação. Às vezes outra cor me abre mais a mente. Eu vejo que aqui seu rosto fica muito bem. Só que ele começa a querer mudar o formato do seu rosto. Começa a querer te arredondar. Parece claro demais. Por outro lado, essa aqui, seu rosto afinou na hora. Mas olha como essa marca aqui de expressão, ó, do canto da boca aqui do nariz, olha como ela fica funda aqui. E aqui não, aqui ela fica muito amena. Ó, você já não enxerga ela direito. Claro, eu não posso desfigurar alguém. Ah, eu tenho essa marca, então eu vou eliminar ela. Eu boto toques de cor. Não. Ela tem que manter. E ela mantém, ela tá ali. Eu não sumi com ela. Mas olha como aqui ela fica bem mais aparente. Só que realmente no cinza escuro e no cinza claro, eu não achei uma diferença grande, não. Eu achei que você poderia usar tranquilamente os dois. Aqui eu tenho um azul bem clarinho, morno frio, com a intensidade mediana. E aqui um azul marinho, morno frio, com a intensidade mediana também. Aqui eu já achei que esse aqui foi demais em você. Olha como parece que eu vim aqui e cortei você aqui, ó. A sua cabeça está flutuando em cima da cor. E aqui não, aqui parece que os dois estão em conexão. Casou melhor, né? Casou melhor. E isso não tem a ver com você ter a pele mais morena. Eu fiz uma coloração de uma pessoa que é muito mais negra que você e essa cor aqui, incrível nela. Essa aqui, ela ficava tudo sumida, igual aconteceu com o laranja lá atrás, você ficou tudo laranja no marrom, você ficou tudo uma coisa só. Essa mulher que eu fiz, ela ficou uma coisa só com preto e com as cores escuras. Você perdi ela, simplesmente. Essa aqui não. Acendi ela. E em você eu também gostei. O azul claro achei que foi um pouquinho exagerado em você. Não gostei muito. Esse aqui eu achei que fechou muito bem.
Aqui, vamos inverter agora o verde escuro. Vamos ver se a gente tem uma percepção diferente. Um verde claro. Olha, de fato, a sua pele não chia tanto mesmo não, sabe? A pele, cor, os detalhes aqui para cima, dessa região para cima, ficam muito parecidos. Mas aqui, ó, o contorno aqui seu de queixo fica bem redondinho com essa cor. Mas eu vou fazer um teste diferente. Vou pegar outras cores ali, que eu tenho certeza que elas são muito parecidas em questão de desbotado. Por quê? Porque a cor clara, nosso olho tem a tendência de ver ela com um pouquinho mais de vida do que essa, porque ela é muito escura. Tanto é que se eu falar para você qual que é mais a cor mais viva, preto ou branco? Branco. Mas as duas são vivas idênticas. Por quê? Porque o nosso olho tem a tendência de ver a cor escura com menos intensidade do que a cor clara. Mesmo que essa cor também não seja uma cor tão viva, mas a gente vê com mais vivacidade do que com preto. Por isso depois eu vou fazer mais um teste com vermelho e depois eu vou escolher uma cor que eu tenho certeza que é com as características extremamente travadas que a gente vai conseguir ver essa diferença. Mas, assim, a princípio, eu gostei de novo do verde escuro. Então, esse é um vermelho escuro. Ele é desbotado e ele é gelado, totalmente frio. Inclusive, eu te vi com a camiseta dessa cor. A gente achei bem bonito em você. Então, assim, de vermelho bem escuro e rosado. E esse aqui é um vermelho claro, também desbotado e também frio. Realmente a diferença é bem pequena. Não muda brilho, não muda formato. Mas esse aqui eu acho que... faltou. Faltou alguma coisa aqui. Esse aqui parece que acendeu você melhor. Tá. Então vamos lá. Deixa eu testar. Agora eu vou testar várias cores aqui. Para não ter erro. Testar o amarelo. Amarelo, como eu te disse, nunca fica escuro demais. Então, isso aí é um amarelo, aspas, nesse escuro. Mas já ele fica bem clarinho. Então aqui você vai ver como o amarelo consegue ficar bem clarinho. Ambos são gelados e ambos são desbotados. Esse aqui. Achei mais empatado que o vermelho ainda. Achei muito parecido os dois. Mas, de novo, esse aqui, uma coisinha que esse aqui conseguiu acender. Um azul bebê contra um azul jeans. Eu acho que eu tô começando a entender o que tá rolando. Eu acho que você realmente está no meio do caminho dessas duas. Essa tá escura demais e essa tá clara demais. Para perfeição, mas se você tivesse obrigatoriamente de escolher um desses dois, esse aqui é o seu pescoço cortado. Sua cabeça tá flutuando aqui. Você perdeu a briga com a cor muito clara. Essa aqui não. A primeira coisa que a gente vê é sua cabeça, é você. Então eu achei que por esse pequeno detalhe, vamos ver as outras duas aqui. Um roxo contra um lilás. Mas a suavidade sua parece ser forte, porque essas cores mais suaves realmente ficaram mais confusas do que a outra comparação. Porque a suavidade aumentou aqui. Daria para você usar as duas. Mas essa mantém você um pouquinho mais em foco. Pouca coisa. E a última, o rosa, que também tem essa característica do amarelo de não ser uma cor tão escura. Porém, o rosa, ele é mais escuro que o amarelo. Ele consegue, mas ele não consegue ser tão escuro quanto o vermelho, por exemplo. Então, rosa bebê contra rosa meio orquídea, mas ainda não chega.
Não. Um pouquinho mais de escuridão. Mas eu acredito que sim. Se você, tipo, nossa, amei essas cores, e aí você acha muito mais fácil para comprar camisas masculinas nesses tons do que nesses. É mais fácil você achar assim tons claros. Então daria para usar. Mas não é aquele tom que tipo, uau, como brilha, né? Sua pele. Tá, vamos ficar com a profundidade pendendo para o lado escuro. Próxima característica que eu acho que eu já sei, mas eu vou testar com algumas cores, é a intensidade. Uma cor muito viva e uma cor muito desbotada. Próxima etapa, me parece que isso aqui te valoriza, até o que eu vi até agora. Isso aqui te distrai. Mas vamos ver na prática, né? Vamos ver se é isso mesmo que eu tinha percebido. Então, vamos lá. Vamos começar com a cor que me parece favorecer você. Uma cor silenciada, calada, uma cor misturada e desbotada contra uma cor vibrante. Olha como você tá. Eu vim aqui, Photoshop ao vivo, te cortei aqui totalmente. Exatamente. E você tá brilhando, tá suando óleo aí na sua. Tá jogando bola. Exatamente. Deu um pause ali no vídeo pra jogar bola. E aqui não. De boa, tá com a pele toda mate, toda opaca, porque a sua pele tem esse toque opaco. Essa aqui, sem dúvidas. O que mostra mais uma vez por que foi tão difícil na questão da profundidade. Porque essas duas cartelas estão no meio do caminho, não são nem muito escuras nem muito claras. E aqui ficou muito legal em você. Por isso que é uma característica dominante em você, isso, a cor ser bem, bem suave mesmo. Vamos ver a próxima cor? Eu separei o amarelo. Aqui eu tenho um amarelo desbotado, bem desbotado. Ele é morno frio. E aqui um amarelo super vivo. Nada com nada. Definitivamente. Aqui acho que essa cor vai ser porque o amarelo das cores que eu tenho, acho que é ela que vai parecer mais viva de todas assim em você. Imagina, você tá num fundo desse, fazendo alguma coisa. Eu só olhando promoção. Exatamente. Você some aqui, lá você certinho. E pra mim é a morte. Essa cor aqui é terrível pra mim. Eu sou com a cor muito viva. Esse amarelo aqui faz muita diferença na minha pele. Essa aqui é morte total. E já você é o oposto. Essa característica está bem facinho. Vamos lá. Um azul que parece muito com o azul que você está vestido hoje. Contra um azul celeste. Mas de todas as cores foi a que a pele... Não estou falando a questão daqui... Não, a pele foi a que menos mudou aqui. A pele ficou muito parecida. Ela não teve tanto reflexo quanto o amarelo e o vermelho, que aumentaram muito o seu suor, né? Sua sensação de pele oleosa. Esse aqui não aumentou quase nada. Isso provavelmente mostra que azul é uma cor que sua pele gosta muito. Porque ela consegue lidar com o azul mais difícil possível, que é esse aqui. Dentro das suas características morna, frio e tal, esse é um azul muito difícil para você usar, mas mesmo assim, você ainda está conseguindo lidar com ele. Rosa. Por que eu escolhi? Eu tinha outras coisas, mas que escolhi o rosa porque eu achei que o rosa, sua pele gostou bastante do tom de rosa. É uma cor que nem todo homem gosta de usar, ou você nem acha às vezes para usar. Mas isso aqui é muito gritante em você. Mas o que eu suspeitei, ele também não fez tanta diferença quanto o azul. O azul fez menos, mas ele também. O amarelo e o vermelho foram terríveis em você. Mas o rosa também não fez grande diferença. Eu imaginei que ele fosse dar isso. E esse aqui ficou zerado em você. Perfeitinho. Ele não distrai, faz o trabalho dele, de chamar a atenção e mostrar que você está ali elegante. O que eu diria é que você poderia usar um rosa um pouquinho mais escuro do que esse. Um pouquinho mais escuro. Mas eu vou te mostrar esse detalhe logo logo. Mas definitivamente cor desbotada, cor suave. Funciona bem melhor em você. Bom, você deu as 3 características. Foi frio, gelado, não tem nada de quente em você. Você deu, parece pro lado escuro, né? Assim, é pro lado escuro, mas não é tão escuro. E você deu super desbotado. Então essas características de escuro e frio caem nos invernos. E aí nós temos aqui 2 invernos para eu te mostrar. Não vou mostrar mais porque eles vão ser suficientes. O inverno puro, só tem inverno nessa pessoa. O inverno suave, que tem inverno e verão nessa pessoa. Então, vamos analisar os dois, é claro. A gente viu que a suavidade funciona, mas para você ver
Como uma pequena mudança no tom pode ajustar e ficar melhor em você. Então vamos lá. Primeiro eu vou pôr por baixo a cor que é errada, o inverno puro. Esse vermelho é um vermelho vivo, gelado, frio. Ele está muito bom em você. A gente pôs outras cores ali que ficaram terríveis. Ele está muito bom em você. Pode usar uma camisa, uma camiseta dessa cor, tranquilo. Mas tem uma cor que é melhor, que é quando eu desboto ela. Olha como esse chama um pouco mais de atenção. E esse você vira o centro das atenções. Então, essa cor mais... Em inglês tem esse nome, muted, que é silenciado, uma cor calada. E essa é uma cor gritante. Em português nós temos para essa, gritante, mas a gente não usa cor calada para essa. Mas eu achei isso interessante no inglês. Eles chamam essa cor de cor silenciada. Próxima cor, amarelo. O amarelo do inverno puro, como é uma estação gelada, é um amarelo bem ácido, bem esverdeado. O inverno suave também é um amarelo bem esverdeado, mas definitivamente não com essa vibrância. Olha como essa cor bem cheguei e ela, de novo, silencia as coisas. Dá para vestir essa cor? Dá. Acho que até já vi você com uma blusa de frio, com um tom assim, meio amarelo, meio verde. Ok, mas essa você vira o centro das atenções. Próxima cor. Verde. Você tem uma blusa de frio desse tom, tem? Tem. Ela foi também um dos grandes indicativos que você está do lado frio, porque essa cor fica muito boa em você. Mas a gente pode deixar ela um pouco mais silenciada. E aqui a sua pele agradece um pouco. Não fica ruim, porque ambas são geladas, é uma coisa importante. Mas essa aqui chama menos atenção. Próxima cor, o azul. O inverno puro, ele tem um azul bique. O azul bique. E o inverno suave, ele tem um azul jeans, mas é um azul jeans mais roxinho. De novo, cor muito boa, cor perfeita. Porque ambas são geladas, mas essa traz esse desbotado que sua pele precisa. E aqui, ó, pescoço cortado. Por causa dessa desconexão com uma cor vibrante e uma pele suave. Só por isso. Próximo tom, roxo. O roxo do inverno puro é um roxo bem roxão mesmo. Bem uva. E o do inverno suave, ele já é mais apagadinho. Um pouquinho a mais de brilho na sua pele. Um brilho tipo oleoso. Aqui ficou um pouquinho melhor. Amenizou. Mas ambas as cartelas são muito fáceis de usar em você, já que as duas são geladas. E por fim o rosa pink, contra o magenta desbotado. De todas as cores que eu tenho, esse rosa e o amarelo são as menos desbotadas que eu tenho. Desse aqui. E dá pra ver que elas já começam a gritar um pouquinho em você. Poderia ser mais desbotada ainda que isso. Mas, de novo, essa aqui fecha o pacote completo. Essa aqui sobra um pouquinho de brilho nela. Essa aqui já tem um tom mais desbotadinho, mais interessante. O que eu percebi nessa comparação? Algumas cores que foram muito boas, que você lidou muito bem com os dois lados. Eu achei o rosa, que você lidou muito bem com os dois lados. O azul. O verde, eu achei agora bem interessante. Você foi muito bem para os dois lados. O roxo eu achei que eu gostei do desbotado. O vermelho eu gostei do desbotado. O amarelo, que eu fiquei assim, eu surpreendi, porque antes o amarelo não tinha dado tão bem. Mas aqui os dois amarelos ficaram bons em você, claro. Esse aqui melhor, mas esse aqui não ficou terrível. Achei isso diferente, assim, porque antes o amarelo eu tinha visto uma cor não tão boa. Mas ainda mantemos o azul lá no topo. O azul é uma cor muito boa em você. E o rosa também. E o verde também eu gostei. Gostei bastante dessas três cores. Acho que de todas são as que mais se destacam na sua pele. De todas, o azul é a que mais se destaca. Mas vamos lá, agora eu vou comparar com uma outra cartela vizinha que eu também já passei em você, que é a Verão Suave. Só que ela tem uma gota de claro nela. Não muito, uma gotinha só.
E ela é morna, então você vai ver que ela vai trazer um calorzinho que não precisava. Você é gelado. Ó, esse aqui, suas características ficam muito bem nítidas e aqui já começa a se perder, começa a dar um amarelinho muito delicado, pequeno, começa a aparecer na sua pele. Próximo amarelo. A gente viu que esse amarelo aqui ficou muito bom em você. E agora eu vou pôr um amarelo bem desbotado. Só que ele é morno frio e o de baixo aqui ele é bem gelado. Bom, mas eu vejo que esse aqui tem um pouco de vida. E esse aqui, por ser mais apagado ainda, ficou melhor. Porque esse aqui, o único problema dele é que ele não é tão gelado. Ele tinha que ser um pouquinho mais verde para ficar bonitão. Esse aqui deixa a pele ok. Esse aqui começa a te deixar amarelinho. Mas de resto, esse quantidade de escuro e de cinza nesse amarelo ficou muito bom em você. Agora, esse é melhor porque ele tem a quantidade de frio que você precisa. E esse não tem o suficiente. Mas se a gente pegasse esse amarelo e desbotasse até ele ficar parecido com esse aqui, aí ele ia ficar top. Esse amarelinho aqui esverdeadinho. Achei o amarelo de novo, você foi até bem nos dois. Vamos ver o verde, que também eu tinha visto que você foi bem nos dois verdes. Mesma coisa. Dá pra você usar de boa um verde assim. Tinha que ser um pouquinho mais escuro do que esse. Pra ficar top. Vou te mostrar, tem um. Vou te mostrar certinho, um pouquinho mais escuro que esse. Mas de novo, o verde foi muito bem. Então tá confirmando nossa tese de que verde, azul, amarelo, rosa são as melhores cores em você. Mas dessas está melhor. O azul. Ó, zero diferença. Pode usar qualquer um de boa. De longe o azul é a melhor cor em você. Roxinho, eu não achei tão bom. Vamos ver aqui. Aqui eu tô numa cartela muito próximo do que você precisa. Por isso que assim, talvez você nem enxergue grandes diferenças. Mas eu enxergo que esse aqui faltou. Diferente do azul. O azul, os dois chegaram na mesma potência. Esse aqui não, esse aqui faltou. Porque o roxo não é aquela cor que te destaca também. Sua pele prefere trabalhar com azul. E por fim o rosa. Aqui vai ter o mesmo probleminha do amarelo. Esse rosa vai dar um toquinho de vibrância. E eu acredito que esse aqui vai encaixar. Ó, fica muito bonito, né? Esse fica muito bom. É como se fosse o seu limite. O maior brilho que você poderia ter é um rosa assim. Mais do que isso já chama muita atenção. Agora esse aqui ficou muito bom. Mesmo ele sendo morno, frio, ele ainda ficou muito bom em você. E esse também, que é da sua cartela. Então vamos lá. O que eu estava te falando, o tom seu não pode ser muito escuro e nem muito claro. Ó, esse aqui, ó, todos esses 3 tons que eu vou passar são da sua cartela. Esse aqui é o seu limite escuro. Esse aqui é o meio. E esse aqui é o limite claro. Tá vendo que sua pele foi cada vez ficando mais agradável, curtindo mais? Por quê? Quando eu vou adicionando preto, a cor vai ganhando a briga. Quando eu vou adicionando preto, a cor vai ganhando a briga. E aí seu rosto começa a mostrar um pouquinho a fundo aqui, um pouquinho. Se a gente trocar desse, que é o mais escuro, para esse, ó, a diferença é bem marcante. Só que esse azul ainda não é tão clarinho quanto esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Mais escuro do que esse. E mais frio, tá vendo que esse aqui é mais verdinho, o azul esverdeado esquenta. Então esse aqui é mais frio ainda. Esse aqui estava muito bom em você, mas esse aqui é perfeito. Não tira nada, fica extremamente perfeito esse azul aqui em você. Mas todos os 3 você pode usar. É só questão para você entender o quanto a sua pele prefere uma cor, vai muito para o lado escuro ou não. Vamos de verde. O bom é que essas 3 cores que eu tenho são 3 cores que sua pele gosta. Então, vai ser bom para você entender. Agora vamos de verde. De novo, o verde mais escuro que eu tenho.
tudo da sua cartela. Então esse aqui traz mais seriedade, força, poder, porque ele é o mais escuro. Então se você quiser essa característica, traga ele. Esse mediano perdeu um pouco de poder, mas a sua pele começou a mandar mais na cor. E por fim, esse aqui que sua pele dominou totalmente. Esse aqui é o menos poderoso e forte dos três, mas é o que deixa a sua pele mais bonita. Por fim, o rosa. O rosa, quando ele fica escuro, ele vai chegando no tom que o pessoal chama de rosa orquídea. Ele já começa a querer ficar roxo. Ele ainda é rosa. Então esse aqui é um rosa bem escuro. Mas ele não é tão escuro quanto os azuis conseguem, os verdes. Então por isso que você ficou muito bem nesse rosa também. Esse aqui é o rosa com um pouquinho de escuridão. Fica o seu rosto começou a dominar. E esse é o rosa médio. Aqui você domina totalmente. Dá para usar os três, mas esse é onde você brilha. Embora todos ficam ótimos, esse fica incrível. Só esse detalhe. Eu estou te mostrando onde você fica incrível. Mas tudo isso aqui funciona, porque todos têm a mesma característica. Todos são frios, todos são desbotados e todos são escuros. Bom, Lucas, aqui vai ser seus tons neutros. Os tons neutros tem gente que chama de atemporal. É aquele tom que você pode usar a qualquer época da história humana que ninguém vai chiar com você. Aqui eu vou te mostrar. São 5 tons que são clássicos. É o azul da sua cartela, um azul mais marinho, o marrom mais escuro, o branco da sua cartela, o cinza da sua cartela e o preto ideal da sua cartela. São as 5 cores básicas. Tem outros tons neutros, como o berinjela, o verde militar, tem. Mas assim, esses aqui são extremamente clássicos. Inclusive entre eles. Você vai ver que a combinação entre eles fica top. Começar com o seu azul marinho. Muito fácil de você achar um terno, uma camisa com esses tons de azul marinho. Pode ser até desse assim. E olha como ela vai com toda a sua cartela. Pensa que você está com um terno. Eu vou fazer o contrário aqui. Vou que o terno é mais clássico. Um pouquinho uma camisa. Você está com a camisa vermelha. E aí você vai lá e põe o terno marinho. Ficou legal, hein? Fica super legal. Só que essa é uma combinação um pouco mais criativa. Vermelho com azul é, dentro das suas cores discretas e tímidas, é uma combinação não muito discreta e tímida. Próxima cor. Amarelo. Aqui a gente vai trazer muito poder, porque azul com amarelo é uma combinação muito poderosa. Aqui. Seu marinho com amarelo. Muito poderosa. Eu, assim, para quem não é tão extrovertido e não gosta, eu sugiro usar só uma gravata e a camisa branca. Mas poderia ser uma camisa com... ou uma camisa polo igual a minha, com detalhes nessas duas cores. Poderia ser também. Vamos lá, próximo tom. Esse aqui já é uma combinação que a gente chama de análoga. Então ela é mais clássica, ela é mais fácil de ser engolida pelas pessoas. Então você poderia usar essas duas aqui de boa, fica elegante, fica uma coisa assim discreta. Dá para usar verde com azul. Assim como o roxo com azul, que também é uma combinação análoga. O verde está por um lado do azul e o roxo está por outro lado. Então aqui ó, também vai passar essa elegância. E o rosa com o azul, o rosa é uma cor bem próxima do vermelho. Então ela vai ter uma combinação parecida com o vermelho, mas um pouquinho menos agressiva do que a do vermelho. Então aqui ó, o rosa com o azul vai trazer um pouquinho menos de agressividade. Essa combinação é uma combinação que traz dois mundos. A gente associa muito o rosa com o delicado e o azul com a força. Então você consegue trazer essas duas características no mesmo look. Então uma camisa branca, um terno azul, uma gravata rosa, você traz... O rosa traz mais delicadeza e o azul um pouco mais de força. Então é bate-assopra, você bate, mas assopra machucado. Então ele traz uma combinação interessante. O vermelho não tem essa capacidade que o rosa tem, de delicadeza. O vermelho não é delicado, não, o rosa é. Então por isso que o azul e o vermelho não consegue fazer isso que o azul com o rosa faz. Agora o próximo clássico seu é o marrom. O seu marrom é um marrom café. Café torrado, bem escuro mesmo. É um tom bem
escuro. Ó, você achar um terno assim, igual uma árvore enorme, passa estabilidade, confiança. O azul, o marrom tem essa capacidade também. Então, uma pessoa bem estável, confiante, que não muda de opinião, sabe assim, pode vir um temporal que for que ela tá ali. O marrom tem essa capacidade. Ele traz um pouquinho desse lado. E se você misturar o próprio marrom com o azul, olha como fica extremamente assim clássico essa combinação, marrom com azul. Duas cores que já são clássicas. Fica super discreto, super passa despercebido mesmo, pessoa bem clássica mesmo. Por outro lado, a gente pode usar o marrom com colorido. Marrom com rosa, estabilidade com um pouco de delicadeza. Então vai trazer assim uma combinação não tão... O marrom não é tão duro quanto o azul. Ele é menos duro do que o azul. Então vai ficar um pouco mais acessível do que o azul com rosa. Vai explorar mais a sensibilidade do rosa. Por causa do marrom. O azul não. O azul ele meio que anula a sensibilidade do rosa. Mas o marrom não. Ele consegue dar um suporte para ela. Mas não demais. Só um pouquinho. Com roxo. Isso é um problema com os homens que é combinar. Ah, como é que eu combino cor? Por exemplo, você, fala a sinceridade, você achou bonito isso aqui? Não tão interessante. Por quê? Porque isso vai com o seu gosto, cultura, criação, uma porção de coisas que seu olho bate ali no marrom com roxo e fala, não rolou não. Mas elas combinam, por quê? Como é que você combina a cor? Você tem que combinar 3 características. Quanto mais das 3 tiver nas duas cores, mais elas combinam. As duas são desbotadas, as duas são frias e as duas são escuras. Então, são irmãs. Marrom com azul já mostrei, marrom com verde. Natureza, porque a árvore é literalmente marrom com verde. Então é natural, uma vibe, tudo que é básico. Natureza é isso, é o básico. Ninguém foi lá e mexeu em nada. Então isso aqui é o básico. Eu sou assim, é o meu cru. Você vai tentar passar esse lado mais cru seu com essa mistura. O marrom com amarelo já dá uma vibe mais de energia, que o amarelo tem mais energia. E aí ele mistura com o marrom, fica uma energia meio acolhedora. O sol dá energia para a planta. Então o amarelo dá energia para o marrom, mas não de forma bruta. Fica assim um negócio mais acolhedor, aquecido, como se fosse uma lareira num dia frio. Essas duas cores. E o marrom com vermelho já vai passar assim, uma frieza bem maior. Porque o vermelho ele vai trazer um pouco mais de sentimentos mais instáveis, como o amor e o ódio, junto com o marrom, que é muito estável. Então ele fica meio assim, meio vai e não vai, vai e não vai. Eu sou estável, mas nem tanto. Cuidado comigo, mas eu sou de boa. Você começa a passar essas mensagens opostas uma à outra e ameniza. O seu branco, e aqui eu vou usar o outro branco para comparar. O seu branco é o branco gelo. O branco gelo, olha a diferença dele. É literalmente um branco que deixou de ser branco. Ó, branco puro, como ele é aceso. Lembra que eu disse lá no início? Nossa, o branco está muito aceso em você. Sim. Olha como esse aqui apaga. Porque ele é o branco gelo da parede. A diferença do gelo para o neve, do teto. Essa é a diferença desses dois. Então, o seu branco, o ideal é meio cinzinha. Tem um quê de cinza nele. Se você pôr um papel do lado, você vê que ele é cinza. Você vê que ele é um cinza bem claro e já virou branco. O branco off-white, ele tem um quê de amarelo nele. Só que como você é frio, não é morno, deixa eu ver como é que você... Tô com o branco certo. Não fica ruim o off-white, mas realmente top é o branco gelo. Mas não daria pra você pegar o off-white. Você viu que ele é levemente mais amarelinho? Uhum. Levemente, é só... Ele tem cinza igual esse, mas aí ele começou a jogar um pouquinho de amarelo. E, óbvio, branco vai com tudo. Eu nem vou pôr as cores porque é óbvio isso. Uhum. Mas o branco com o marinho... Opa, peraí, esse não é o marinho, esse é o azul. Meia-noite, esse é o marinho. O branco com o marinho, extremamente clássico essa combinação. Branco com marrom. Deve ser marrom. Também muito clássico, um pouco mais acolhedor do que o branco com azul.
O branco com cinza, muito elegante também. E o branco com preto, também extremamente elegante. Você, como é totalmente frio, você pode usar só branco e preto, sem problemas. Mas qual que é a diferença desse preto, do pretão? Deixa eu pegar aqui para você ver. Esse é o preto desbotado, o preto grafite. E esse aqui é o preto pretão. Você vai ver que assim, conseguiu ver a diferença? Uhum. A sua cartela tem os dois pretos. Inclusive, na que você vai receber, tem os dois. Tem tanto esse preto como esse aqui. Mas esse aqui, por ele ser uma cor viva, porque nada é mais preto que o preto, então ele é uma cor bem viva, ele deixa a desejar uma vírgula. Esse aqui não deixa a desejar nada. Mas pode usar de boa. Dá pra combinar os dois? Inclusive. Fica um tom sobre tom de preto e preto. E aí, o que a gente vai ver também é a questão do seu contraste. Aqui, ó. Isso aqui vai te ajudar a compor o look sem que o look chame muita atenção. Então, aqui. Essa é a diferença de tons que a gente pode ter na pele. Então, você já viu aquela branca de neve, clarinha do cabelo escuro? Uhum. Definitivamente você não está aqui, seu cabelo é escuro. Sua pele, ela é clara, ela vai chegar, eu acho que mais ou menos nesse aqui. Nesse aqui. Olha como a diferença, a estampa que você tem é baixinha. A sua estampa é escura. Tem pessoas, mesmo negras, que quando você faz isso, a pele fica bem mais clara do que o cabelo, por alguma razão. No seu caso, a sua pele não fica tão mais clara. No máximo, eu daria pra cá, no máximo. Só isso aqui, no máximo. Então, isso quer dizer o quê? Você costuma usar alguma coisa de estampa ou sempre liso? Eu prefiro sempre liso. Então, aí você vai pensar na combinação de terno com camisa e gravata. Olha aqui a diferença pra você ver. Esses três aqui. Então, imagina que você pôs um terno preto com uma camisa branca. Os dois estão na sua cartela? Estão. Mas quem está chamando mais atenção? Eu tô bem em dúvida. Você tem algo tão claro quanto o branco em você? No seu rosto? Você tem algo assim, tirando, óbvio, o branco do olho, mas ele fica tão apagado ali, né? Que ele fica pequenininho. Você consegue ter algo assim que seja tão claro? Não, né? Por isso que olha como faz mais sentido se você usasse, em vez de preto e branco, preto e cinza ou preto e azul. Olha como agora o seu rosto ficou em evidência. Aqui não, esse aqui tomou conta. Eu vou te mostrar isso de novo ali nos outros tecidos. Então esse aqui fica melhor. E o baixo contraste também funciona, só que você não é tão baixinho assim. Você não é aquela pessoa que o cabelo e a pele são no mesmo tom quase. Não. Mas fica bonito. Igual você falou, preto fosco com pretão, fica bonito. Mas o ideal em você é mediano. Deixa eu te mostrar isso, por exemplo, aqui. Ó. Vamos supor que você escolheu o seu terno ali. Ó, tem inclusive aqui um azul que eu separei, que é o azul meia-noite. É um azul super escuro, quase preto. Aí você quer usar, eu vou até separar aqui, que eu não consigo te mostrar com mais detalhe. Ó, você vai ter aqui, ó, a sua camisa é branca, é o seu branco, é ótimo para você, não tem problema. Tá, mas aí você veio e pôs um terno azul meia-noite, azul escurão. Ambos funcionam em você. O que não funciona é os dois juntos em você. Porque um é muito mais escuro do que o outro. E você não tem isso no seu rosto. Você não tem essa briga de claro com escuro no seu rosto. Então, faz mais sentido você, ao invés... Deixa eu até tampar. Eu quero deixar ele aqui e tampar ele. Ao invés de você trazer um terno tão escuro, trazer um cinza médio. Ó como agora você virou o foco de novo. Ó. Briga das duas cores é o foco. Aqui o foco é você de novo. Porque você diminuiu o tanto de escuro que tem aqui. Aí ficou melhor. Eu pus com a camisa branca porque é a mais clássica de todas, né? Camisa branca. Mas vamos pensar agora na camisa escura. Agora o azul vai funcionar. Se você tiver uma camisa cinza,
O azul escuro funciona, de boa. Ó, agora os dois funcionam, porque não tem mais aquela briga. Ah, eu venho com a gravata, aí volta a brigar. Só que a briga, como é uma gravata, é uma briga bem menor, porque ela vai ficar escondida. Perto do paletó, da camisa, a gravata vai ficar meio escondidinha. Então a briga vai ser um pouco menor. Mas o ideal mesmo é assim, sem muita briga. Aí pode ser um colorido. Pode ser tipo uma gravata vermelha. Da sua cartela, não tem problema. Entendeu? Tudo tá meio escurinho, não tem nada muito claro. Você vai ver que o que dá o problema é quando o branco entrar na jogada. De resto, você não vai ter tanto problema, porque suas cores não são muito claras. As mais claras são amarelo e rosa, mas o branco é muito mais claro que os dois. Então você pode ficar bem tranquilo, só quando você for pôr branco na sua mistura que você vai pensar melhor. Então você pode usar esse aqui, por exemplo, o próprio preto com cinza escuro. Preto com cinza escuro, ó. Esse é o seu preto, não é o pretão, não. O pretão é esse aqui. Também poderia ser o pretão com cinza escuro, sem problemas. Fica um pouquinho mais chamativo. Esse aqui fica um pouquinho mais tom sobre tom. Né? E como você não é tão tom sobre tom assim, esse aqui até dá um destaque maior em você. Mas funciona. Se quiser trazer uma gravata de uma corzinha mais clara, por exemplo, vou pegar o verão puro. É como se fosse a sua cartela, só que clara. Ela é exatamente igual, ela é desbotada e gelada, só que em vez de escura ela é clara. Então você poderia trazer um lado claro, então uma camisa assim, que a gente viu que o verde é uma cor que fica boa em você, um terno, ó. O verde não é tão clarinho quanto o branco. Então essa briga fica menor, fica uma coisa aceitável. É mais harmônico. O problema é usar uma cor muito clarinha. Uma coisa bem legal que você pode fazer é, já que sua pele ama os tons que são menos escuros da cartela, então deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo, você vai achar, não é difícil você achar um terno desse tom aqui, ó. Hoje em dia é bem fácil. Pronto, você usou o tom teoricamente mais claro e que fica perfeito em você, porque a sua cartela gosta desses tons médios, não muito escuros. E aí perto do branco ele não fica muito escuro, então esse contraste fica perfeito em você. Você também acha, mas é um pouquinho mais raro, o terno verde. Eu tô pondo terno só porque o branco é mais fácil usar na camisa que um terno branco. Né? Então, terno verde. Olha que diferente. O verde não é uma cor que traz extroversão e criatividade, mas um terno verde traz. Por quê? Porque é uma peça que não se usa o verde. Entendeu? Só que, como esse tom de verde está na sua paleta, você nunca vai ficar aquele negócio papagaiado, igual tem uns que você olha assim com o terno e fala, meu Deus, parece que você olha com abadá, né? No seu caso, não, porque é da sua paleta de cores. Então vai ficar discreto. Eu vi um terno parecido com esse outro dia. Bonito, ficou bem bonito. E ele não briga tanto com o branco, e a camisa branca é muito fácil de achar. Ou, aí vai passar mais criatividade, um terno rosé. Poderia ser uma blusa de frio, tô falando terno, mas poderia ser uma blusa de frio. Olha como essa combinação fica muito clássica. Fica muito delicada, uma pessoa mais acessível, porque o rosa é muito delicado, o branco é muito puro, muito leve. Então vira uma pessoa super acessível, super vem cá, eu te amo, gosto de você, sem abrir a boca. Então assim, eu falei de terno, mas pode ser uma blusa de frio, uma jaqueta, rosa, verde, azul, qualquer outra cor. Dessas médias, eu vou te mostrar na cartela as cores que são médias, não são tão escuronas. Que é um lugar legal para você se preocupar com o seu branco. Aí você pode usar ela com branco, porque ela nunca vai ser tão escurona, sempre uma cor menos escura.